Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Está me ouvindo aí bem, todo mundo? Vamos sim. Ok. Então vamos lá, deixa eu me organizar aqui um instante só para eu compartilhar com vocês, né? Vou aqui iniciar a gravação, ok? Um minutinho. Bom, então, análise 1, dia 25 de maio, de 2021, 25 de maio de 2021. Vamos dar seguimento aqui à nossa disciplina. Eu vou compartilhar com vocês agora o nosso PowerPoint das notas de aula. Lembrando que a última coisa que a gente viu na aula passada foi o caso das tensões, né, numa situação tridimensional. Quer dizer, a gente definiu o que era a tensão num ponto, né? Ou seja, a tensão num ponto, você tem aqui uma superfície, tá? Digamos, essa superfície, ela seria, no caso, uma superfície interna da sua estrutura, do seu sólido, ok? Então, como é que você define a tensão? Você vai pegar uma pequena área, né? Evidentemente, essa superfície que você corta, o seu sólido, ela está submetida a forças distribuídas, exercidas pelo lado de lá, né? O lado que foi separado, digamos assim. Então, nesse plano que você cortou a sua estrutura, né? Evidentemente, ele é um plano definido aqui por uma normal, né? Professor, com licença, o senhor está apresentando? Ainda não apresentando, não. Estou fazendo um lereado aqui. Certo. Então, esse plano, ele tem uma normal, que vai definir o plano. O que a gente definiu como tensão, então? Quando você pega uma pequena área dessa superfície, certo? Você calcula a resultante dessas forças nessa pequena área, pode ter uma orientação aqui qualquer, certo? Você tem a força e você tem a normal ao plano. Então, essa força, essa resultante dessas forças distribuídas nessa pequena área, dividido pelo valor da área, te dá o valor da tensão média. E aí você pode, né, pegar essa tensão aqui, que tem uma orientação qualquer, e decompor ela na direção normal, na direção tangencial. Isso foi como a gente definiu a tensão num ponto qualquer, relativa a um plano qualquer. Deixa eu colocar a apresentação, então, agora, né? É um conceito já mais ou menos, né, antigo aqui para a gente. Mas como nós vimos, né, deixa eu voltar um slide, tá? Vou voltar um slide. Como nós vimos, eu posso, para definir completamente o estado de tensões num ponto, né, eu preciso definir as tensões em 3 planos perpendiculares. Aí. Na verdade, acabam sendo 6 planos, né, porque você vai cortar antes e depois e formar esse tetraedrozinho, né, esse cubinho. Tetraedro é outra coisa. Né? Já apareceu o tetraedro. E em cada uma dessas faces a gente tem uma definição de 3 componentes de tensão, 2 normais e duas cisalhamento e uma normal. Depois a gente provou que algumas dessas tensões de cisalhamento, elas são numericamente iguais, né? Essas tensões de cisalhamento que se encontram aqui nas extremidades, né? Tal ZY e tal YZ é o mesmo valor, tal XY e tal YX é o mesmo valor, tal ZX, tal XZ é o mesmo valor. Então, eu não preciso dessas duas variáveis. Basta uma, nós vamos chamar só de tal XY, por exemplo. Né? Ou só de tal XZ, ou só de tal YZ. Então, né, a gente definimos a tensão, depois, aqui, né? O começo aqui, né? A gente define a tensão, depois a gente alinha, né,
esses planos em que a gente calculou a tensão aos eixos coordenados para definir o estado de tensões relativo àquele eixo. E nós vimos que eu precisaria, então, de 6 componentes de tensão, daqui as 6, né? Vou colocar, vou botar minhas anotações agora. Eu precisaria dessas 6 componentes de tensão para caracterizar o estado de tensões em um ponto. Então, resumo da história até agora, né? Sempre que eu falo de uma tensão, eu tenho que falar qual é o plano de referência dela, e esse plano de referência é definido a partir da sua normal, certo? Então, dado um determinado ponto no seu sólido, né, na sua estrutura, você caracteriza o estado de tensões naquele ponto por 6 componentes de tensão e relativas a um eixo de coordenadas cartesianas. Ok? Bom, essa digamos assim, a introdução, né? Aí depois surgiu esse problema aqui que eu estou mostrando para vocês agora, né, que a gente terminou a aula passada olhando isso aqui, né? É uma situação na qual eu tenho as componentes de tensão relativas às coordenadas cartesianas, x, y, z, ou seja, eu conheço o estado de tensões no ponto, certo? Porque para eu conhecer o estado de tensões no ponto, eu preciso das 6 componentes, e preciso saber qual é o eixo a que ela se refere. Nesse caso aí, digamos, eu sei as 6 componentes, e sei onde é que estão os eixos cartesianos localizados. Eu já defini onde é que estão esses meus eixos. Então, a pergunta agora é o seguinte, né? Se eu quiser saber o estado de tensões, ou o valor do vetor tensão, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o vetor tensão. Esse vetor que não é nem tensão normal, nem tensão de cisalhamento, é resultante disso tudo. Se eu quiser calcular o vetor tensão numa direção arbitrária, certo? Definida por um plano, como é que eu faço? Então, surgiu esse problema no final da aula passada, né? Dados. Né? Quais são os dados? Isso aqui é dado, o valor das tensões relativas às coordenadas cartesianas, e dado também a orientação de um determinado plano, né? Caracterizado pelo seu vetor normal unitário, ou seja, esse normal unitário vai caracterizar univocamente o plano que eu quero trabalhar. Dadas essas duas coisas, eu quero saber, em relação a esse plano, quais são as componentes de tensão normal e de cisalhamento também. Quais são essas componentes? Certo? Então, eu tenho esses dois dados de entrada, né? 2 conjuntos de dados de entrada, o estado de tensões do ponto, e a orientação do plano. Eu quero saber quanto é que vale o chamado, né, vetor tensão. Eu estou chamando aqui de T índice N, obviamente é um vetor espacial, ele tem 3 componentes, mas eu coloco N aqui para caracterizar que é relativo àquele plano. Evidentemente, se você está caracterizando o plano como dado de entrada, você precisa ter as 3 coordenadas dele, e a gente já admite que elas foram normalizadas, né? Você calculou a normal e transformou aquele vetor num vetor unitário. Uma coisa simples, é só você dividir todos os componentes pelo módulo, né? Você tem um vetor unitário naquela direção. Então, qual é a construção que a gente vai fazer para obter esse vetor tensão? Eu vou pegar esse plano, né, ou essa orientação, que eu estou escolhendo aí no espaço, e vou colocar ela aqui bem pertinho. O plano pode fazer isso aqui, né? O plano pode viajar paralelo à sua direção normal, digamos assim, né? Mas nós vamos pegar esse plano, certo? Que está com essa orientação da normal, né? Eu vou levar ele até chegar bem pertinho ali da origem, né? Chegar bem pertinho da origem, de tal forma que esse tetraedro que eu formo, né, que é a interseção do plano, né, com os 3 planos cartesianos, eu tenho o plano aqui XY, o plano YZ e o plano XZ. Na hora que eu chego a esse plano ali bem pertinho, né, eu formo, aliás, eu sempre formo um tetraedro, na verdade, né, sempre formo um tetraedro.
Mas imagine que eu estou chegando cada vez mais perto, de tal forma que eu tenho realmente esse tetraedro aqui, ele pode ser considerado bem pequeno, suficientemente pequeno. E esse ponto aqui, né, a origem, é o ponto P, onde eu conheço o estado de tensões. Certo? O ponto P, caracterizado pelo estado de tensões. Bom, na hora que você monta essa piramidezinha, né, esse tetraedro, na verdade, tetraedro é cubo, né? Eu estou falando bobagem aqui, né? Vou falar em pirâmide que fica mais fácil. Na hora que você monta essa piramidezinha, não, o tetraedro é o de 4 lados mesmo, né? Tá certo. Às vezes a gente esquece até essas coisas. O tetraedro é esse cara que a gente está vendo aí, e o cubo, na verdade, se chama hexaedro, né? Então, agora sim saiu o nome correto, né? Bom, então vamos lá, né? Esse plano eu vou aproximando ele cada vez mais aqui da origem, de tal forma que esse meu tetraedrozinho fica bem pequeno, e eu vou dizer que essas linhas aqui são as linhas onde o plano corta, né, os planos coordenados, de tal forma que eu tenho 4 lados dessa minha estrutura pequena, e eu vou dizer que a face que nós estamos vendo aqui, a face externa, né, essa maior, essa face triangular, que nós estamos olhando aqui de frente, que a área dela é dA, certo? Também tem outras 3 pequenas áreas que ficam definidas por esse tetraedro, né, áreas triangulares, só que agora são triângulos retângulos, né, são triângulos retângulos, formando 3 áreas aí auxiliares. A gente está chamando essa área aqui de trás, né, de DAX, essa outra aqui de trás de DAZ, porque é perpendicular a Z, e essa de baixo a gente chama de DAY, porque é perpendicular a Y, certo? Então é como se eu pegasse aquele cubo, né, aquele hexaedro, com todas as tensões, todas as componentes de tensões básicas, e desse um corte ele ali muito perto de um vértice, né, muito perto de um vértice. De tal forma que eu tenho ainda faces que pertenciam ao cubo original, e eu tenho uma face triangular, que é essa de fora que a gente está vendo. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o equilíbrio desse elemento. Né? O equilíbrio desse elemento. Nessa face triangular inclinada e deitada que a gente está vendo, eu tenho o vetor normal, que é esse cara que eu quero descobrir quem é. Né? É o TN. Ele tem uma orientação qualquer no espaço, eu não sei qual é, mas eu sei quanto é que vale o vetor normal unitário. Depois que eu descobri o TN, eu posso, inclusive, decompor esse num TN paralelo ao vetor normal e num TN perpendicular ao vetor normal, correspondendo a um TN perpendicular ao plano, um TN paralelo ao plano. Esse aqui vai ser a tensão normal naquele plano, e esse aqui vai ser, né, vai caracterizar a tensão normal no outro plano. Lembrando que o vetor tensão é uma coisa, mas depois que você decompõe, aí você pode tratar, né, cada componente como sendo um escalar. E como é que vai ser esse equilíbrio? Bom, eu vou pegar cada vetor tensão e multiplicar pela área que ele está atuando, certo? Como eu estou no problema espacial, eu tenho 3 equações de equilíbrio: somatória das forças em X, somatória das forças em Y, somatória das forças em Z. São 3 equações de equilíbrio no espaço para eu resolver esse problema. Quais são as outras forças que estão envolvidas? Ora, nessas faces de trás aí, de baixo, estão atuando as tensões relativas aos eixos cartesianos. Né? Eu imaginei que esse triângulo é tão pequeno que eu possa, né, dizer que não, naquele ponto ali, naquele triângulozinho, ele é tão pequeno que a minha tensão cartesiana não vai variar. Então, por exemplo, quando eu for fazer o equilíbrio na direção X, eu vou pegar essa tensão normal na direção X, e mais essa tensão de cisalhamento na direção X e essa tensão de cisalhamento na direção X. Vão ser, eu vou pegar essas tensões, obviamente, né, que estão todas na direção X, transformar em forças multiplicando pela área que elas estão aplicadas. No caso aqui, DAX, DAY,
DAY embaixo e DAZ. Isso aí vai ser equilibrado por quem? Pela componente do vetor tensão, na direção X, que é esse cara aqui. Então, fazendo essas três equações de equilíbrio, eu acho as três componentes do vetor tensão. Mas antes disso, a gente precisa saber qual é a relação entre as áreas, né? As áreas, a área inclinada e a área desse plano, né? O plano que a gente está calculando as tensões, e essas três áreazinhas que ficam aí por trás, né? Então, isso é fácil de fazer. A área DA, essa área todinha aqui, né? É o ADB, né? É o triângulo ADB, é a área DA. A área DAY é essa aqui de baixo, certo? Então, nessa figura aqui está mostrado, né, que eu não vou fazer passo a passo não, certo? Então está o vetor normal aqui, né? Então você passa essa linha justamente onde o vetor normal estiver passando. Claro, não é um ponto qualquer, né? Você só tem um ponto onde ela vai furar esse plano, que o vetor vai ficar normal ao plano. Então você expressa a área DA, que é AB vezes CD, base vezes altura, sobre 2. É a base, né? Base aqui, e o CD é a altura, dividido por 2, a área do triângulo DA, que é o triângulo de fora. E aí está indicado um produto escalar, né? Seria o vetor AB multiplicado escalarmente pelo vetor CD, certo? É o produto escalar entre os vetores AB e CD. Lembrando que isso aqui, né, representa, na verdade, o módulo de AB vezes o módulo de CD vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? AB, cadê o AB? CD. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. AB, né, a base, CD a altura, o cosseno do ângulo entre esses dois caras, que é esse ângulo aqui, né, esse ângulozinho. Ou esse, né, na verdade, aí você tem que ver qual que é. Na verdade, esse aqui, né, da orientação que a gente está dando é esse ângulo. Bom, a área DAY, que é a área do fundo, né, desse triângulo, desse tetraedro aí, é AB, a mesma base, multiplicada pelo segmento CO, escalarmente, vezes o cosseno, dividido por 2, né, o produto escalar AB, CO, dividido por 2. Bom, então a geometria plana pura aí diz que o CO é o CD vezes o cosseno de θy, né, que é o ângulo que a normal forma com, o vetor normal forma com o eixo y, de tal forma que, comparando as expressões, você chega à conclusão de que o DAY é cosseno de θy vezes DA. E o cosseno de θy, esse ângulo aqui, nada mais é do que a componente, né, do vetor normal na direção do eixo y. Se você fizer essa análise aí para os três planos coordenados, você acha, basicamente, que o nx é o cosseno θx, né? E ny... Não, deixa eu botar no final só. Deixa eu... O ny é cosseno θy, então dy, né? Isso está no outro slide, não está nesse. dy é igual a ny vezes dA. Então, essa é a relação entre as áreas, né, que a gente vai usar daqui a pouco. Bom, então, vamos voltar à nossa equação de equilíbrio. Né? Como eu já mencionei, somatório das forças na direção x igual a 0, somatório das forças na direção y igual a 0, e somatório das forças na direção z igual a 0. Em x, não vou fazer todos não, né? Vou fazer só um aqui, depois os outros saem meio que na sequência. Né? Então, na direção x, eu vou ter quem? A componente do vetor tensão na direção x, certo? Multiplicado pela área que ele está atuando, que é a área DA, essa área externa aqui do triângulo inclinado, né? O triângulo do próprio plano. Certo? Isso na direção positiva, né? Na direção x positiva. Aqui.
Menos quem? Menos esse sigma x que está aqui, multiplicado pelo dAx, que é uma força na direção x, menos o tal yx, que é esse cara, multiplicado pelo DAY, finalmente menos o tal zx, vezes o DAZ, que é essa área lá de trás, igual a zero. Então, a gente fez para x, né, não vou rabiscar mais aqui para não ficar mais confuso, mas na direção y você tem equações semelhantes, dy dA, menos tal xy dAx, menos sigma y day, menos tal zy daz igual a zero. E para a direção z você tem uma equação que também é muito semelhante. Jogando nas expressões lá de cima a relação entre o vetor normal e as áreas do tetraedro, ou seja, o nx é dAx dA, o ny é dy dA e o nz é daz dA. Eu posso pegar, substituir esses daz's, dAx, day, em função de n e dA, né? Fazendo esse produto aqui, dAx é n dA, nx dA, de tal forma que no final a gente consegue eliminar o dA e ficamos com 3 equações, que eu já não vou representar as 3 equações, vou representar já na forma de matriz, né? Certo? Então, as 3 componentes do vetor tensão, elas são iguais a essa matriz aqui, que é a matriz de tensões, né? Só que, se vocês olharem aqui a orientação das tensões que aparecem nessa expressão, né? Como a gente definiu esse tensor nessa matriz como sendo sigma x tal xy tal xz, na verdade essa que aparece aqui é a matriz das tensões, ou o tensor das tensões transposto, tá? Como se eu trocasse as linhas pelas colunas. Tudo isso multiplicado pelo vetor normal ao plano. Como a gente sabe que esse tensor aqui, né, tal yx e tal xy significam a mesma coisa, eu posso esquecer que isso aqui é o transposto, essa é uma matriz simétrica, de tal forma que de forma mais simples, eu escrevo a minha expressão como sendo T. O vetor tensão é T, a matriz das tensões multiplicada pelo vetor normal ao plano. Certo? Então, uma expressão bem simples, né? Basta eu fazer essa multiplicação de matrizes. Se alguém não se lembra como é que faz uma multiplicação de uma matriz com um vetor, é assim, ó. Esse Tx, por exemplo, é sigma x vezes nx, mais sigma y vezes ny, mais tal xz vezes nz. Nossa. Vai somando, né? Multiplicando e somando a linha pela coluna. Tá? Mas deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Portanto, com essa expressão simplesinha, você consegue determinar o vetor tensão numa orientação qualquer, a partir do estado de tensões conhecido num ponto. Professor, desculpa interromper, mas tem alguns alunos solicitando para entrar. Tem? É porque não estava pitando aqui, não. Pronto. Acho que não tem mais nenhum, não. Deixa eu voltar aqui. Apareceu aqui um retardatário. Cadê o PowerPoint aqui? Bom, então, resumindo, essa pequena equação serve para a gente calcular o tensor tensão numa orientação qualquer, a partir do estado de tensões no ponto. Né? O próximo passo é o seguinte, né? Quando esse ponto estiver na superfície, tá? Essa equação ela serve para você calcular a tensão no interior do sólido, numa direção qualquer. Quando você aplica essa equação na superfície externa, né? Ou seja, você está lá com o seu sólido, você está aqui na superfície externa, que tem uma determinada tensão normal, um determinado vetor normal N. Ou seja,
Se eu aplico essa equação para esse ponto, o que é que eu obtenho? O que é que eu vou obter? Eu vou obter a força que está sendo aplicada externamente à superfície. Naquele ponto. Eu vou achar o vetor força aplicado naquele ponto da superfície. Ok? Então, isso aí, né, vai servir posteriormente, depois que a gente mostrar tudo, quando a gente escrever as equações de elasticidade, vai servir para, em função do estado de tensões num determinado ponto, tal XZ, tal XY, sigma Y, tal YZ, tal XZ, tal YZ, sigma Z, né? Em função do estado de tensões num ponto próximo à superfície aqui, eu consigo achar a força externa aplicada. Né? Força externa aplicada. Quem que aplica essa força externa? Agentes, né? Agentes externos, inclusive as reações de apoio, os apoios, né, da estrutura. Certo? Então, além dessa expressão servir para a gente calcular dentro do sólido a tensão numa orientação qualquer que eu queira, ela também serve para calcular a força externa que está sendo aplicada na superfície, dadas as tensões naquele ponto. Então, está escrito aí, né, que sigma n, nesse caso, a equação muda um pouco, né, porque substituo Tn pelo valor da força externa. O tensor tensão deve satisfazer na região do contorno, onde a força de superfície é prescrita. Se eu não tiver nenhuma força na superfície, o que é que vai acontecer? O vetor tensão, desculpa, a matriz de tensões, né, multiplicada pelo vetor normal, vai dar 0. Isso aqui é uma matriz, né, 3 por 3, um vetor 3 por 1, significa que isso aqui vai acontecer nas superfícies onde você não tem força aplicada. Né? São superfícies livres de tensões. Ok? Então, esse é um resultado preliminar, um resultado importante, né? Onde é que eu vou usar isso? Na hora que você for, por exemplo, aplicar as condições de contorno num problema de elasticidade. E você vai também utilizar isso na hora que você for, por exemplo, né, calcular as tensões principais, né? No caso tridimensional. Lá em resistência 2, a gente aprende a calcular as tensões principais para um problema de estado plano de tensões. Né? A gente calcula as tensões principais. Mas também, isso aí é geral, né? No caso tridimensional, você também tem uma determinada direção no espaço, onde você tem o teu elemento, né, de tensões, o teu ponto, ele está livre, né, de tensões de cisalhamento, e as tensões normais que aparecem nos 3 planos perpendiculares são o valor máximo, o valor intermediário e o mínimo. Né? Isso aparece quando a gente vê lá, se vocês se recordam, a tensão máxima de cisalhamento absoluta. Né? A gente tem que analisar de forma tridimensional. Não é aqui do nosso escopo aqui a gente calcular as tensões principais no caso tridimensional geral não, tá certo? Talvez até devesse fazer isso, você pode passar depois como exercício, né? Mas é um problema de alto valor, né? Você tem essa expressão aqui do vetor tensão, você procura qual é a direção que vai fazer com que esse vetor tensão atinja o valor máximo. Né? Certo? É um problema de minimização, e aí você mostra para o espaço como é que resolve, como é que se acham as 3 tensões.
É um pouco mais complicado que no caso bidimensional, porque você tem... você cai na equação do terceiro grau, certo? Para achar as tensões principais no espaço, no caso mais geral. Enfim, seguindo aí no tópico de tensões, vamos discutir as equações diferenciais de equilíbrio. Aí eu vou chamar a atenção para vocês no exercício que a gente fez na aula passada. Né? Professor, Oi? você pode só me tirar uma dúvida, por favor? Uhum. Naquele vetor força ali que o senhor disse que era no contorno da superfície, com condição de contorno, ele é força por unidade de área? Força por unidade de área, exatamente. Né? Ok, É igual o vetor tensão. Né? Eu falei força, né, mas é força por unidade de área, tá certo. Então vamos lá para as equações diferenciais de equilíbrio. E eu, relembrando para vocês, o nosso probleminha da barra com carga axial, né? O que é que eu fiz lá? Quando a gente resolveu as equações de equilíbrio, né? Eu peguei duas seções vizinhas afastadas de um comprimento dx, lembra? Aí a gente pegava essa seção de tem um comprimento dx, pegava o esforço normal na posição x e na posição x mais dx, né? E fazia o equilíbrio dessa fatia, né, digamos assim. Lá a gente tinha também a força por unidade de comprimento, e se vocês se recordam, a gente achou que derivada de n em relação a x mais b igual a zero, né? Escrevendo o esforço normal em função da área e da tensão, fica derivada em relação a x de a vezes sigma mais b igual a zero. Se a área fosse constante, né, a gente podia tirar ela daqui da derivada, né, e ficaria, por exemplo, d sigma dx, mais, dividindo aqui todo mundo por a, igual a zero, era a minha equação de equilíbrio, né, naquele elemento unidimensional. Aquele elemento unidimensional. A gente vai fazer as equações de equilíbrio agora para... Nosso objetivo é achar as equações de equilíbrio para o caso tridimensional. Então, a rigor, eu tenho que fazer o equilíbrio de um elementinho tridimensional também. Certo? E nesse elementinho tridimensional estão atuando todas aquelas tensões que a gente já viu. O sigma x, as normais, sigma y, sigma z, e as de cisalhamento, que eu não vou desenhar as letrinhas aqui não, para não ficar muito poluído, certo? Então, quando eu for fazer deduzir as equações para o caso geral tridimensional, eu tenho que considerar todas esses componentes de tensão. Só que a equação ela fica um bocado extensa. Para simplificar, a gente vai trabalhar somente em duas dimensões, certo? Ou seja, para demonstrar as equações de equilíbrio, eu vou demonstrar para o caso bidimensional, onde eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho sigma x, lá na frente eu tenho sigma x mais d sigma x, né? Aqui embaixo eu tenho sigma y, lá em cima eu tenho sigma y mais d sigma y, e o cisalhamento, né? O cisalhamento tem aqui tal xy, para a direita eu tenho tal xy mais d tal xy, e aqui também eu tenho tal xy mais d tal xy. Certo? Eu vou demonstrar essas equações de equilíbrio para o problema bidimensional. Não é difícil estender para o tridimensional, mas como as equações ficam muito grandes, a gente resolve fazer para o bidimensional e estender o raciocínio, digamos assim. Né? Então vamos lá. Eu tenho ponto A,
E no ponto A, considerando um estado plano de tensões, certo? Eu não tenho nenhuma tensão na direção Z, né, nem relacionada com a direção Z, tá? Nenhuma tensão apontando na direção Z, com todas as tensões do meu elemento estão aí no plano, né? Importante você notar que se esse aqui é o plano XY, tá? Que está aparecendo na figura, essas tensões, elas estão atuando nessas outras faces, certo? Elas estão atuando nessas outras faces. Às vezes as pessoas acham que as tensões, porque essas setinhas estão todas no plano, elas estão atuando em cima dessa face aí que você está vendo. Mas não, essa face que você está vendo, uma face perpendicular a Z, ela está livre de tensões, tá? Está livre de tensões. Então vamos lá, né? Estou no estado do plano de tensões e negado, eu botei aula para 14 e 15, não foi para 15, não. Então vamos lá, cadê? Me perdi agora. Cadê o PowerPoint aqui? Bom, então eu tenho aqui o meu retângulo elementar, né, lados dx e dy, certo? Tem forças por unidade de volume na direção x e na direção y, tá? No caso, como eu tenho um problema no plano, você também poderia caracterizar isso aí como forças por unidade de área, né? Mas aí teria que definir a espessura na outra direção, essa espessura aqui, direção perpendicular. Daqui a pouco a gente vê como é que ela entra aí nas equações. É o dz, né? Então, no ponto A, que é o coordenadas x e y, eu tenho esse estado de tensões que nós estamos vendo aí, né? Então, nesse plano que passa pelo ponto A, e nesse plano que passa pelo ponto A também, né, eu tenho os valores das tensões no ponto A, né? Ou seja, sigma x, sigma y aqui embaixo, e as duas tensões de cisalhamento, tal xy para cá e tal yx para cá. Lembrando que quando você está nos planos de normal negativa, né, as direções positivas das componentes de tensão, elas mudam de sinal em relação aos planos de normal positivo. Beleza, então se eu tenho esse ponto, eu ando para a direita, né, a minha tensão normal, que era a tensão normal sigma x de x e de y, ela passa a ser a tensão normal de x mais dx, né, porque eu andei só para a direita, e y. Ok? Eu tenho a tensão normal aqui, sigma x, se eu andei só para a direita, eu vou ter a tensão normal no ponto x mais dx, y. Mesma coisa para a tensão sigma y. Se nessa linha aqui de baixo, a tensão normal é sigma y, naquele ponto, lá em cima, ela vai ser a tensão normal na mesma coordenada x, na mesma vertical, né, não varia a posição x, mas, não varia a posição x assim, né, mas varia na vertical. Então eu coloco aqui sigma y no ponto x, y mais dy. Mesma coisa eu vou fazer para as tensões de cisalhamento. Aqui eu tinha tal xy, quando eu ando para a direita, eu vou ter tal xy de x mais dx, y permanecendo constante. Aqui embaixo eu tenho tal yx, quando eu vou lá em cima eu vou ter o tal yx também, né? Não variei o x, variei só verticalmente, então é de x, y mais dy. Então essas são as tensões originais e as tensões na face logo adiante, né? Depois você dá uma variação dx, dy nesses campos aí. Além disso, eu tenho as forças de corpo, né, que vão influenciar, mas vamos fazer o equilíbrio desse elemento, sendo que aqui eu estou no plano, né, então basta eu fazer somatório de forças na direção x igual a zero, somatório de forças na direção y igual a zero. Tá? Vai ser tranquilo, né? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar cada tensãozinha dessa e multiplicar
pela área em que ela está atuando. Então, se eu começar aqui, pegar todas que compõem na direção X, né? Essa aqui vai para a direção X, essa aqui é a direção X, essa aqui também vai para a direção X, né? Quando eu for fazer o equilíbrio, e essa daqui também, certo? Essas 4 colaboram para o equilíbrio na direção horizontal. Ora, eu vou pegar cada tensão dessas e multiplicar pela respectiva área. Esse σx, ele vai ser multiplicado por essa área aqui que ele está atuando. Que vale quanto? Vale dy, né, dz. Tá? Essa tensão normal, ela também vai multiplicada por dy, dz. Já as tensões de cisalhamento lá em cima e lá embaixo, elas estão atuando nessa área. Então, para transformar elas em forças, eu tenho que multiplicar por dz vezes o dy. Tá? Então, essas tensões normais vão multiplicadas por dy, dz, né? dy, dz. E essas tensões de cisalhamento vão multiplicadas por dx, dz. O mesmo raciocínio você pode fazer para todas as tensões que estão apontando na direção vertical, são as outras 4, né? A gente pode fazer aqui lá na outra cor, né? Em azul. Então, está aqui as 4 colaboradoras, né? Na direção vertical. Então, fazemos primeiro o equilíbrio em X, né? Eu já identifiquei quem são as tensões e já identifiquei quem são as áreas, tá? Agora eu vou fazer rápido, né? Para não... É só, por exemplo, pegar σx de x mais dx y multiplicado por dy, dz. É isso aí que a gente vai fazer. Né? É o primeiro termo aqui. Né? Tem os termos relativos à tensão normal multiplicados por dy, dz. Os 2 termos do cisalhamento multiplicados por dx, dz. Mais a força de campo na direção x. Essa força, sendo uma força por unidade de volume, né, eu tenho que multiplicar pelo volume para transformar numa força efetiva, né? Bom, fazendo toda essa manipulação, dividindo aí todo mundo por dx, dy, dz, né, dividindo todo mundo por dx, dy, dz, a gente acha isso aqui, né? Sigma de x mais dx, menos sigma de x, dividido por dx, mais cisalhamento y mais dy, menos cisalhamento em y, dividido por dy, mais a força de campo na direção x igual a 0. Ora, esses termos aqui do lado esquerdo, tá, relativos à tensão normal e à tensão de cisalhamento, eles são exatamente a definição da derivada da tensão normal em relação a x e a derivada da tensão normal em relação à tensão de cisalhamento em relação a y. Lembrando que quando a gente tem uma função que depende de 2 variáveis, ou de 3, quantas forem, quando eu faço a derivada dela, quando eu tenho 2 dependências, eu falo em derivada parcial. Esse primeiro termo, ele é a própria definição da derivada parcial da tensão em relação a x. Esse segundo termo corresponde à derivada parcial da tensão de cisalhamento em relação a y. Então, eu posso escrever dessa forma, né, usando esse símbolo de derivada parcial, derivada de sigma x em relação a x, mais derivada de tal xy em relação a y, mais bx igual a 0. Então, essa é a minha primeira equação de equilíbrio. Lembrando que eu estou aí no estado plano de tensões. Né? Então, isso é válido para o estado de tensões, a gente vai estender para um caso geral daqui a pouco. Bom, para não ficar maçante, né? O equilíbrio em y você tem expressões muito semelhantes. Só que agora aparece a tensão sigma-y, a derivada da tensão sigma-y em relação a y e a derivada do cisalhamento em relação a x. Então, a equação anterior, do slide anterior, mais essa equação, né, essas duas aqui, essa, a equação de equilíbrio das tensões na direção x, e essa que é a equação de equilíbrio de tensões na direção y, são as duas equações de equilíbrio do estado plano de tensões. E que estão aqui representadas mais uma vez. Né? São duas
Lembrando que o objetivo no estado do plano de tensões é você está falando, né, obter tensões que dependem de X e Y. Tanto as normais quanto as de cisalhamento. Então, eu tenho um sistema de equações diferenciais parciais, né, porque essas derivadas são derivadas parciais, e são duas equações de equilíbrio. No estado do plano de tensões. Sendo que eu tenho, na verdade, três, né, componentes de tensão que eu quero determinar. O que é que isso quer dizer? Ora, quer dizer que as equações de equilíbrio elas são insuficientes para você determinar o estado de tensões, né? Quando isso acontece, como é que a gente chama a nossa estrutura? A da resistência 2? Hiperestática. Hiperestática, né? Outra denominação muito comum é estaticamente indeterminada. Né? É estaticamente indeterminada porque se você tentar resolver o sistema de equações de equilíbrio, você não tem equações suficientes para resolver o problema. Tá? Ou seja, em geral, o problema de equilíbrio, né, de corpos no plano é um problema hiperestático. Algumas vezes, dependendo do estado de tensões que você tem, né, você pode, né, simplificar essas expressões e eventualmente conseguir até resolvê-las, né? Mas são casos muito particulares. No caso mais geral, isso realmente significa que você não consegue usar aparecem em geral derivadas das tensões. Como é que era no nosso caso unidimensional, que a gente acabou de ver, né? A d sigma, x dx, mais b sobre a igual a zero. Era assim, né? A nossa, no caso, unidimensional. É simples porque você só tem dependência em termos de x, né? Então aqui aparece uma equação diferencial ordinária. Mas você não é proibido de escrever assim não também, tá? Você não tem problema você escrever assim não. O DROM ele funciona para todos os casos, mesmo os que só tem uma dependência. Essa letra grega aí, nesses 6 ao contrário. Mas você observa a semelhança na estrutura das equações, né? No caso unidimensional. No caso bidimensional, envolve sempre a derivada das tensões. Lá no caso unidimensional, cheguei a comentar com vocês aqui rapidamente, né? Se eu usar somente a equação de equilíbrio, eu consigo, por exemplo, resolver esse problema. Consigo resolver esse problema, né, com carga distribuída, sei lá. Mas não consigo resolver esse problema daqui, não. Ou seja, quando eu tiver as duas extremidades presas, aí evidentemente não tem força na extremidade, tem reação de apoio. Eu não consigo resolver, achar o valor das tensões em função dos valores dados, né? Porque nessa última situação que eu desenhei aí, você tem uma barrinha hiperestática, né? E você usando somente uma equação diferencial de equilíbrio, você não consegue resolver, certo? Ou seja, no caso unidimensional, né, tem situações que a gente consegue resolver, achar as tensões a partir das equações diferenciais, mas isso não é a regra geral, né, só nesses casos particulares, só quando elas forem, né, como a gente já chegou a mencionar, quando elas forem aqui no caso bidimensional, estado de plano de tensões, isso aí já vai ser bem raro, né,
mas nem estático, desaparece. Mas, fazendo equilíbrio com todas as componentes de tensão possíveis, usando a mesma metodologia que a gente trabalhou anteriormente, a gente consegue escrever as equações gerais de equilíbrio tridimensionais, que são essas últimas aí da figurinha, né? Essas últimas da nossa folha aí, né? Derivada da tensão em relação a x, mais a derivada de tal xy em relação a y, mais a derivada de tal xy em relação a z, mais bx igual a zero. Essa é a somatória na direção x, essa é a somatória na direção y, e essa é a somatória na direção z. Então, as equações mudam, né? Evidentemente, de tamanho, tem mais componentes, porque eu estou no caso mais geral, mas a estrutura é muito semelhante, né? Sempre envolve derivadas das tensões e os componentes das forças de corpo. No caso geral 3D, aí é que é difícil mesmo você resolver um problema somente usando o equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho 6, né, componentes de tensão desconhecidas e 3 equações de equilíbrio. Aí alguém que esteja aí mais ligado aí pode dizer, não, mas eu não deveria, no caso 3D, fazer a equação de equilíbrio de momentos? Deveria, e a gente já fez, né? Só que quando você faz o equilíbrio de momentos, ele serve para você dizer que as tensões são simétricas, né? Ou seja, o tal xy é igual ao tal yx. Portanto, as equações de equilíbrio de momentos, elas permitem você provar a simetria desse tensor e eliminar 3 possíveis componentes de tensão, né? Já que essas aí vão ser iguais aos pares. Certo? Aí depois eu uso o equilíbrio de forças. E o que é que me resta? 3 equações de equilíbrio de forças para determinar as 6 componentes de tensão. Continua sendo um problema hiperestático, né, que a gente não consegue resolver com facilidade. Tá? Resumindo, né, o primeiro conjunto de equações da elasticidade é a equação, né, da tensão-força externa, né, ou força no plano qualquer, e as equações de equilíbrio diferenciais. Na verdade, são um sistema de equações diferenciais parciais. Né? E que a gente não consegue resolver com facilidade, não. Já vou adiantando. Ninguém vai pegar esse conjunto de equações aí e ir atrás de resolver. O máximo que a gente pode fazer é pegar uma situação em que eu tenho as tensões e vou verificar se elas obedecem ao equilíbrio. Ou então você faz uma hipótese sobre uma das tensões e tenta achar as outras. Né? Os exercícios normalmente são assim. Ok? Então, esse é o nosso tópico de tensões e equilíbrio, o primeiro conjunto de slides. Né? Aos que já estão com sonolência aí, vamos tomar um cafezinho, né? Em 10 minutos. E são muitas equações mesmo, né? Mas tentar fazer aqui da maneira menos dolorosa possível. O problema de elasticidade típico, né? Na verdade, são 6 equações, 3D, né? São 3 equações de equilíbrio, 6 relações deformação e deslocamento, e ainda tem as relações do material, as relações constitutivas. Estou com a câmera desligada aqui, não estou me escondendo. 6 relações constitutivas. Por isso você estava estranhando quando eu estava fazendo o gesto aqui do vetor normal, né? Não adiantou nada minhas demonstrações de vetor normal aqui na câmera. Coisas do online, né? Passei meia hora fazendo o vetor normal e o normal do plano, né? Não vai sair nem na gravação, que pena. Mas, enfim, são as 3 equações de equilíbrio, 6 relações de deformação e deslocamento, e mais as 6 relações do material. Então, são 15 equações. Né? Aqui, quando a gente vê 2, já fica estressado. Né? Então, mas não se preocupe que eu não vou botar em nenhum momento para chegar. Use as 15 equações para resolver um problema aqui de elasticidade. Ninguém faz isso. Ninguém.
Isso quer dizer que o problema não tem solução? Não, o problema tem solução, o problema é bem posto, o problema é matematicamente definido. O que acontece é que a solução é muito difícil de ser achada na mão. Vai desistir, né? Porque não dá para fazer na mão? Não, né? Porque a gente tem os métodos numéricos para esses problemas com o grau de precisão que for necessário. Né? Oi? Pode levar um formuláriozinho na prova? Assim, aberto na prova? Não, mas sempre fica, entendeu? Ah, tá certo, tá certo. Na prova presencial, não sei se você está falando de prova presencial já, que ninguém sabe se vai, quando vai. Na prova presencial, a gente vai ao formulário, né, para você consultar na hora. Ninguém decora essas equações, não. Ah, sim, graças a Deus, tá certo. Obrigado. Agora, na prova remota, é lógico que vocês vão pegar o formulário, né? É lógico que vocês vão consultar o formulário. Então, vamos fazer uma pausazinha aqui de 10 minutos para a gente tomar um café, enquanto geralmente eu faço a pausa depois, né, mas aí eu vou aproveitar agora que terminou os tópicos de tensões, e a gente entra nas deformações, que são coisas, assim, conceitos mais distintos, né, para não separar um pouquinho os conceitos, tá? Então, 10 minutos, a gente volta, ok? Chamo vocês aqui.